Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, dos versículos 7 a 10. Assim está escrito: Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse é o texto que vamos meditar nesta noite, e dentro desse texto nós vamos falar sobre o tema cuidado. A lei da sementeira e da cega ainda vigoram. Cuidado. A lei da sementeira e da cega ainda vigoram. Dentro desse texto que acabamos de ler, o apóstolo traz uma advertência dizendo: não erreis. Ou seja, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa levar pelos caprichos humanos, pelas intenções humanas, pela vontade do homem, achando que ele pode conduzir e manipular a Deus. Então está dito, Deus não se deixa escarnecer. Deus está acima de tudo e de todos. Deus é santo, é justo, é puro, é verdadeiro, é amoroso, é perdoador, mas não aceita esse tipo de procedimento de o homem escarnecer diante de Deus e as coisas ficar por isso mesmo. Então aqui nós encontramos ele dizendo o seguinte: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, tudo que nós fizermos, seja por ações, por palavras, é um tipo de semeadura que nós estamos lançando no campo, e este campo é, muitas das vezes, o coração das pessoas, e nós vamos colher de acordo com aquilo que semeamos. E ele traz a nós a revelação que há dois tipos de semeadura. Então, no versículo 8 ele diz: porque o que semeia na carne. Então, primeiro tipo de semeadura é na carne. Então ele diz: o que semeia na carne, da carne ceifará o quê? A corrupção. A colheita será a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, segundo tipo, do Espírito ceifará a vida eterna. Semear no Espírito vai ter como consequência, como colheita, a vida eterna. E adverte: então, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ou no tempo próprio, no tempo oportuno, nós haveremos de enfrentar a colheita daquilo que semeamos. E no capítulo 5, dos versículos 16 a 26 de Gálatas, ele vai referir-se a este tipo de semeadura, referindo-se à semeadura da carne como as obras da carne, e a semeadura do Espírito como os frutos do Espírito. Então, na carne, a pessoa que vai semear na carne, existe aqui várias situações que vai se demonstrar. Por exemplo, quais são as sementes semeadas na carne? Então está aqui: é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então estas aqui são as sementes da carne, que uma vez semeada, vão colher corrupção, vai ceifar a corrupção. E os que semeiam no Espírito, está aqui no versículo 22, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estas são as sementes daqueles que semeiam no Espírito e eles vão ceifar a vida eterna. Por isso que o apóstolo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. E no versículo 26 ele diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aqui no capítulo 6, ele dá aquele veredito final dizendo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então, existem essas duas maneiras de semear: ou semear na carne, ou semear no espírito. Se semear na carne, vai ceifar ou colher a corrupção. Se semear no espírito, vai colher vida eterna. E as nossas ações, elas refletem o nosso estado espiritual, ou seja, o estado espiritual do nosso coração diante de Deus. Porque Jesus disse que é do coração que procede todas as coisas. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 33 a 35, ele diz que do coração procede maldade, impureza, maledicência, adultério, enfim, tantas coisas ruins que se manifestam como sementes que são lançadas por quem semeia na carne. Mateus capítulo 12, versículos 33 a 35. Então, diz que a árvore boa tem um fruto bom e a árvore má tem um fruto mau. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Não tem como ser de uma natureza e colher de outra natureza. Então, tudo vai de acordo com o que está no coração. E o escritor de Provérbios disse lá no capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, tudo que vem procede do coração. E em Mateus, agora sim, no capítulo 15, versículos 19 e 20, olha o que está escrito. Mateus, capítulo 15, versículos 19 e 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então, observa, procedem do coração. Então, quando a semeadura semeia-se na carne, estas são as sementes. E o que vai ceifar é a corrupção, são as consequências resultantes destas sementes que são lançadas, que parte do coração de quem semeia na carne. Então, este é um ponto. No capítulo 7 de Mateus, e versículos 16 a 20, assim está escrito: por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem silvas dos espinheiros? Não. Ou figos dos abrolhos? Também não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar fruto mau, dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto se corta. Portanto, pelos frutos se conhece a árvore. Então, pela semente se conhece a árvore, o fruto, o que ela vai produzir. Então, a ceifa virá para todos, indistintamente, para crentes e não crentes. Todos eles estão nesta vida semeando, ou semeando na carne, ou semeando no espírito. Quem semeia na carne vai ceifar a corrupção. Quem semeia no espírito vai ceifar a vida eterna. Por isso é que o apóstolo disse: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Mas existem coincidências entre a lei da semeadura e da cega, ou seja, a lei da semeadura e da colheita na natureza. Por exemplo, nós encontramos que essas coincidências, elas existem, que é para trazer a nós as lições práticas. Por exemplo, o homem sempre é responsável pela qualidade do que ele semear. Ele não pode semear uma coisa e depois querer isentar-se da responsabilidade do que semeou. Não. Ele é responsável, porque ele trouxe a semente, ele lançou a semente. E a semente produziu. Então, o que a semente produzir, ele vai colher, porque ele foi o semeador. Então, quem semeia, colhe o que semeia. Então, nós observamos aqui que o homem, então, ele é sempre responsável pela qualidade daquilo que ele semeia. Mesmo que haja descuido dele com relação à semente, ou o desconhecimento da qualidade da semente, mas uma vez que ele o lançou aquela semente, ele não tem como se livrar das consequências. Ele vai colher, porque foi aquilo que ele plantou, foi aquilo que ele semeou, e então é aquilo que vai colher. Não tem como colher diferente. E outra, a semeadura é sempre da mesma qualidade do que foi semeado. Ou seja, uma semente de milho não pode produzir feijão. Ela vai produzir milho, é da natureza dela. Então, o que o homem semear vai produzir exatamente aquilo que foi semeado. Ele não pode semear uma coisa e querer colher outra. Isso não condiz. Não é natural. Então, a semeadura será sempre da mesma qualidade da semente que foi semeada. Se foi semeada uma boa semente, vai ter uma boa colheita. Se foi semeada uma má semente, vai ter uma má colheita. Não tem como ser diferente. E a semeadura e a colheita, ela sempre virá. Pode demorar. Alguns casos demoram mais, outros abreviam-se, mas não importa. Mas um dia virá a colheita. E a palavra de Deus nos afirma que em alguns homens a colheita dele manifestam-se antes do juízo e outros somente no juízo. Quando manifesta-se antes, ainda há tempo de arrepender-se, de reconsiderar, de melhorar a semeadura. Quando ela deixa-se para manifestar somente no juízo, aí não tem mais jeito, não tem mais como recorrer. Já está lançada a semente. Então veja, a ceifa ela vem com certeza, mesmo que possa demorar. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão desvalorizando
os valores absolutos da palavra de Deus, estão colocando em dúvida o que diz a palavra de Deus, e muitos estão achando que não haverá o tempo da colheita, o tempo da ceifa, o tempo do acerto de contas. Mas este dia virá. A palavra de Deus é clara com respeito a isso. Ela não deixa nenhuma dúvida. Ela diz que haverá um dia que nós vamos comparecer diante do Senhor para receber segundo as obras que fizemos, sejam elas boas, sejam elas más. A mesma coisa a semeadura. O que nós semearmos, nós vamos ceifar, nós vamos colher. E não vai ser diferente daquilo que semeamos. Agora, observe, a colheita, ela é sempre uma quantidade maior do que foi semeado. Porque quando se semeia a semente. E a semente pode ser uma, mas ela vai produzir uma árvore, e esta árvore vai produzir frutos, vários frutos, e dentro desses frutos vão ter várias sementes. Então veja, por exemplo, o exemplo do milho. Nós plantamos um caroço de milho, lançamos ele na terra, ele vai brotar, ele nasce, ele vai nascer o pé de milho, porque não pode nascer pé de feijão. Plantamos milho, vai nascer milho. Vai crescer aquele pé de milho e com um dado tempo vão começar a sair os espigões naquele pé de milho. 2, 3, 4, 5, não sei ao certo quanto sai. Mas digamos lá que saia 5 espigas de milho num pé. Nós plantamos uma semente e saíram 5 espigas de milho. E quantos caroços de milho tem cada espiga? Tem vários. Então veja que a colheita sempre é em abundância, em maior número do que aquilo que foi semeado. Então por isso que precisamos ter cuidado, porque uma vez que semeamos uma atitude, uma ação, uma palavra, ela vai multiplicar-se e lá na frente nós vamos ter a colheita daquilo que lançamos. Então é a nossa responsabilidade. O próprio Senhor Jesus disse, de toda palavra que os homens, ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenado. Então existem dois tipos de palavras. A que vai justificar e a que vai condenar. 2 tipos de semeadura. Semear na carne ou semear no espírito. E a semeadura, ou melhor, a colheita é sempre em abundância do que foi semeado. E outra, para semear é só encontrar a terra e lançar a semente, pronto. Semente já está no lugar dela, no lugar próprio, onde ela vai produzir, onde ela vai germinar. Agora, para colher, leva-se muito tempo. Leva-se muito tempo. Então, a colheita gasta-se muito mais tempo do que para semear. Isto quer dizer que um pecado cometido, um comportamento indecoroso, uma palavra dita fora da direção de Deus, é como um pecado cometido em poucos momentos, em poucos segundos, mas traz às vezes consequências que levam anos na vida das pessoas. E não tem como livrá-lo dessas consequências, porque cada um vai colher o que semeou. Eu não posso colher o que o outro semeou. O outro não pode colher o que eu semeei. Eu só posso colher aquilo que eu semeei. E cada um vai colher de acordo com a semente que ele lançou na terra, no mundo, nas pessoas. Então, isso leva muito tempo. E às vezes as pessoas tomam algumas atitudes ditas impensadas, mas deveriam ter prudência antes de fazê-la.
e depois vem as consequências e a pessoa diz, puxa vida, mas a pessoa está sofrendo tanto, mas como o negócio foi perigoso. É exatamente. A semeadura é rápida, a colheita é demorada. E todos irão passar pelo processo. Primeiro semeia e depois colhe. E não tem como dizer que aquela semeadura não, aquela colheita não é sua, porque se a semeadura foi sua, a colheita também será sua. E nós encontramos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que nós podemos entender na lei da sementeira e da cega, que ela está em vigor, ela ainda vigora, ela não perdeu a sua validade. Por isso é preciso que a gente tenha cuidado enquanto há tempo ainda. Se estivermos semeando de natureza errada, é possível pedir a Deus misericórdia, perdão, reconsiderar o nosso caminho e voltar-se para o Senhor e semear no Espírito para colher a vida eterna. E na Bíblia, várias pessoas tiveram ações pecaminosas. Por exemplo, vejam aqueles que semeiam maldade contra o outro. As pessoas que têm prazer em semear maldade contra o seu irmão. E ele vai colher exatamente o que semear, não tem como. Os irmãos de José. O que os irmãos de José fizeram com ele? Fizeram-no sofrer em várias situações. Mas como ele era inocente, Deus esteve com ele, livrou, guardou, defendeu, mas os seus irmãos levaram consigo aquilo pelo resto da vida. E quando eles se defrontaram com José, que José se deu a conhecer, eles ficaram preocupados. Por quê? Eles se lembraram do que eles tinham feito com José lá atrás, e agora eles estavam diante de José, fizeram a maldade, e José fazendo bondade com eles. E por várias vezes eles disseram, nosso pai, quando estava vivo, pediu para você nos perdoar. E depois lá na frente diz, nós pedimos perdão a você. O que era isto? A colheita. Então o que semeia, se colhe. Amã, nós conhecemos a história de Amã. Amã incomodou-se com a atitude de Mardoqueu. Arquitetou um plano para tirar da frente dele, não somente Mardoqueu, mas todos os judeus daquele reinado. E aprove a Deus que Mardoqueu estava ali, instruiu a Ester, e ela ficou atenta, com discernimento, e Amã fez tudo o que tinha direito, conseguiu um edito do rei, fez uma forca, fez tudo direitinho. Mas era para Mardoqueu. Ele queria matar a Mardoqueu e todos os judeus daquele reinado. E quando chega determinado tempo, isso é descoberto, e então Amã é levado à presença do rei, porque Mardoqueu, em um tempo, havia livrado o rei da morte de 2 dos seus servos, que intentavam matar o rei. Mardoqueu os impediu, notificou ao rei, isso foi anotado nas crônicas, e deixaram Mardoqueu no esquecimento, não fizeram nada. Mas quando chegou este momento, que Amã queria agir com esta maldade, em determinada noite o rei perdeu o sono, e quando o rei perdeu o sono, ele foi ler as crônicas e descobriu lá o feito de Mardoqueu. E o que o rei fez? O rei fez o seguinte, disse a ele assim, o que se deve fazer ao homem de quem o rei se agrada? E ele deu pediu coisas boas e prioritárias ao rei, achando que seria ele. Quando ele disse tudo, o rei disse, corretamente, você vai e faz assim com Mardoqueu. E passando ali o tempo, a oportunidade, descobriu-se aquele plano e chegou ao rei. E o que aconteceu? Amã foi morto na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Não teve jeito. Ele quis semear a maldade para Mardoqueu, mas quem colheu a maldade foi ele mesmo. Ele próprio morreu naquilo que ele havia preparado para Mardoqueu.
os inimigos de Daniel. Os inimigos de Daniel, pela fidelidade de Daniel, criaram um edito, levar o rei a assinar aquilo, e Daniel foi jogado na cova dos leões, a ponto de morrer. Mas Deus viu a inocência e livrou a Daniel. Quando o rei tira Daniel e coloca lá os homens que haviam lançado Daniel na cova dos leões, eles foram devorados pelos leões. Então, o que eles queriam contra Daniel aconteceu com eles. É a lei da sementeira e da cega. O que se planta, colhe. Então, esses homens colheram isto. A palavra de Deus, lá em Juízes, no capítulo 1, versículos 6 e 7, fala sobre um rei que ele era muito cruel. Juízes, capítulo 1, versículos 6 e 7, o nome dele era Adonibezeque. Esse Adonibezeque, quando ele levava alguém cativo, ele cortava o polegar direito da mão direita e do pé direito. Tirava com isso a sustentação das pessoas. Juízes capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim, ó. Porém, Adonibezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adonibezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Veja o que ele fazia. Levava os reis cativos, cortava o polegar da mão e dos pés. Ora, pessoa sem o polegar da mão e o polegar do pé, a pessoa não tem sustentação. E eles ficavam debaixo da mesa do rei catando as migalhas. E quando o rei foi pego, fizeram com ele a mesma coisa. Cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então significa que o que ele plantou, ele colheu. Então, a ceifa da maldade contra os outros. A ceifa da impureza, ela também é triste. Dias atrás nós falamos de Davi, o que ele fez contra a esposa de Urias e levando Urias também à morte. A ceifa veio. O Senhor disse que ele tinha feito no oculto, mas que ia fazer na casa dele publicamente. E o que aconteceu? O seu filho Absalão abusou das mulheres, das concubinas de seu pai Davi. E isso publicamente perante todo o povo. Então veja, o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Semeou a maldade, colheu a maldade que semeou. Semeou a impureza, colheu a impureza. E a ceifa dos que enganam os outros. Jacó enganou seu pai para receber a bênção do seu irmão. Quando foi trabalhar com Labão, Labão enganou Jacó. Então, a ceifa de quem engana também é ser enganado. E aqueles que maltratam os servos de Deus, servos fiéis, sinceros e leais. Quem faz isto contra os servos de Deus, certamente eles vão ter a colheita que merecem. Então é preciso ter cuidado para observar bem o que é que nós estamos semeando, porque a colheita virá com certeza, mais cedo ou mais tarde, não tem como escapar disso. Esta lei vigora. E quando o Senhor falou com Noé, após o dilúvio, lá no capítulo 8, e o versículo de número... Deixa eu me ver aqui. Em Gênesis, no capítulo 8, e o versículo de número 22, olha o que está escrito. Gênesis 8 e 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Enquanto a terra durar, enquanto houver homens na terra, houver ser humano na terra, vai haver sementeira e vai haver cega.
Isso no sentido material, natural, do plantio, e no sentido espiritual, das nossas ações, dos nossos comportamentos, da nossa palavra. Vai haver a semeadura na carne e a semeadura no espírito. Vai haver a ceifa na carne, que é a corrupção, e vai haver a ceifa do espírito, que é a vida eterna. Então, precisamos avaliar bem o que é que nós estamos semeando, qual é o tipo de semente que nós estamos lançando na terra, porque virá o dia da colheita e não escaparemos deste dia. Seja bom, seja ruim, a colheita virá para todos nós. Agora, os que semeiam no Espírito. Os que semeiam no Espírito, eles recebem ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque no crente opera o Espírito de vida. Ora, se nele opera o Espírito de vida, a vida dele vai ser uma vida de bom testemunho. É um tipo de uma sementeira gloriosa que ele está fazendo o bem enquanto há tempo ainda, porque ceifará com certeza para a vida eterna. O nosso serviço diante de Deus, ele é considerado como uma sementeira que nós estamos fazendo e que vamos colher quando chegar o tempo oportuno. Disto não temos nenhuma dúvida. O que semearmos, vai colher. E a palavra, o Senhor Jesus disse que a palavra, ou seja, a semente é a palavra. Então, tudo que nós semeamos sai pelos nossos lábios. Se sai pelos lábios, significa que está no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de coisas boas, as nossas palavras serão boas, serão sementes boas. Se o nosso coração está cheio de coisas ruins, as nossas palavras serão ruins, serão ferinas, perigosas, maldosas, maledicentes. E é a colheita que nós vamos ter que enfrentar no dia da colheita, quando ela chegar. Porém, precisamos ter cuidado. Toda a nossa vida está envolvida com a sementeira e a colheita. Semeando e colhendo. Semeando e colhendo. Algumas sementes que lançamos, alguns homens lançam semente, colhem. Outros lançam semente e vão colher somente no juízo. Mas esses dois tipos de semeadura nós não podemos esquecer. O que semeia na carne, ceifará a corrupção. O que semeia no espírito, ceifará a vida eterna. Veja a diferença entre um e outro. Entre um e outro. Há uma diferença muito grande. Esta lei da semeadura e da colheita, ela é imutável. Ela não foi revogada. Ela não foi anulada. Ela não foi modificada. Ela continua valendo para os nossos dias e valerá enquanto a terra durar. Enquanto houver pessoas na terra. Porque um dia essa terra será desfeita. Mas enquanto ela existir, haverá a lei da semeadura e da cega. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós estamos semeando e colhendo, semeando e colhendo. E precisamos ter muito cuidado. Uma sementeira na carne é um triste sinal. Portanto, o sinal é para parar e ter cuidado. Mudar o caminho. Seguir o caminho dos que semeiam no Espírito para ceifar a vida eterna. Jesus semeou a sua vida como grão de trigo, que produziu vida e que trouxe para nós a libertação que todos nós precisávamos. Embora estejamos servindo a Jesus, semeando no Espírito para ceifar a vida eterna, nós tivemos uma vida anterior. E naquela vida anterior a Cristo,
certamente nós semeamos lá algumas coisas, algumas sementes, e que na atualidade podemos estar colhendo frutos daquela semeadura que fizemos. Porque a semeadura não é esquecida. Lançou a semente, vai produzir. Produzindo, vai colher. E não é o pai que vai colher pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada um colherá a sua semeadura. O que semeou, vai ceifar no tempo próprio. Então, mesmo crente, eles ainda têm algumas consequências que tornam a sua vida um tanto triste, com sinais na sua família, na vida profissional, consequências de erros passados, que não tem como apagar. Eles estão aí, diante de todos os olhos. Mas uma vez que a pessoa voltou-se para Cristo, arrependeu-se, ele está perdoado, está liberto, mas ainda carrega consigo aquelas consequências, porque são fruto da sua semeadura e precisa colhê-los todos. Então, é muito importante nós observarmos sobre isto. Quando Paulo disse, Deus não se deixa escarnecer, ele disse, não erreis. Ou seja, cuidado. A lei da sementeira e da cega ainda vigoram. Não perderam a sua validade e elas irão até o fim. Então, observemos bem, avaliemos o nosso tipo, como nós estamos nos comportando, como é o nosso procedimento, quais são as sementes que nós estamos lançando. O escritor de Eclesiastes diz, pela manhã semeia a tua semente e amanhã não recolhes a tua mão. Agora, que tipo de semente nós estamos semeando? Nós estamos semeando na carne ou semeando no espírito? Se semeando na carne, ceifaremos corrupção. Se semeando no espírito, ceifaremos vida eterna. Está diante de nós a decisão. Qual é o tipo de semeadura que nós estamos fazendo ou que nós desejamos fazer? Então escolhamos, porque ao escrever, ele disse estas palavras que vou reler novamente. No capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 a 10. 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nada ficará esquecido. Semeou, vai ceifar. Agora vem a distinção. Por quê? O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E aconselha, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo, tudo tem um tempo. A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo de semear, mas há o tempo de colher também. Então ele diz, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Ou seja, lancemos a semente no Espírito, que vai produzir, que vai trazer como colheita para a nossa vida, a vida eterna. Ou seja, a vida com Deus. Porque a corrupção será a separação de Deus. Mas a vida eterna é a vida com Deus. Então está bem claro aqui. Escolhamos então o que semear e vamos avaliar bem. Será que nós estamos semeando inveja, maldade? Será que nós estamos semeando imoralidade, impureza,
Será que nós estamos semeando ameaças para quem quer que seja? Será que nós estamos semeando o engano na vida das pessoas, enganando a um, enganando ao outro? Se este é o tipo de semente que nós estamos usando, precisamos parar hoje. Se a semente que estamos utilizando é lançar pedra no caminho do meu irmão para que ele caia, ele tenha algum acidente espiritual e com isto eu venha me vangloriar da queda do meu irmão, eu estou semeando na corrupção, semeando na carne e vou ceifar a corrupção. Mas se eu estiver semeando no Espírito, à luz da palavra de Deus, um conselho, uma orientação, uma ajuda, uma palavra de fé, uma palavra de coragem, de ânimo, não tendo duas caras com as pessoas, no momento eu falo de uma determinada forma e no momento seguinte eu falo contrário àquilo que eu disse. Não. A semente que nós semearmos, nós vamos colher dela. O apóstolo São Tiago, ele disse, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. E por que é que da boca do homem sai a bênção e a maldição? Não coadunam estas coisas. Porque a boca só vai falar do que está cheio o coração. O coração não pode estar cheio de um lado de maldição e de outro lado de bênção. Agora é a hora da maldição, lançar a palavra. Não, agora é a hora da bênção, lançar a palavra. Não, isso não condiz. Não está de acordo com a palavra de Deus isto. Ou a fonte é pura, ou a fonte é impura. Não tem como ser diferente. Por isso, Salomão aconselhou dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, vamos encarar com seriedade o que diz a palavra de Deus, que toda a nossa vida aqui na terra é uma espécie de semeadura que nós estamos fazendo. Nos negócios, no comportamento, nos hábitos, nas ações, nas palavras, em tudo que estamos envolvidos, nós estamos semeando. Agora, é preciso avaliar que tipo de semeadura nós estamos fazendo, porque a colheita logo virá no tempo determinado e nós precisamos ir à colheita. E como disse anteriormente, a colheita sempre será em maior quantidade do que foi a semeadura. Ninguém nunca colhe exatamente o que plantou. Eu fiz referência ao milho. Planta um caroço de milho, vai colher 5 espigas de milho. Sei lá, 100, 200 caroços de milho vão ter lá, ou mais do que isso. Mas plantou um. Mas veja como produziu. Veja como amplificou, como multiplicou o resultado. Então tenhamos cuidado com aquilo que estamos semeando. Vamos semear o bem, vamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Que esta palavra possa ser como um aviso, um alerta para a nossa vida e que nós possamos nos despertar e estarmos atentos ao que diz a palavra de Deus. Não importa que o mundo esteja trocando os valores e querendo invalidar os valores absolutos da palavra de Deus, porque eles não conseguirão invalidar a palavra de Deus. Ela permanece para sempre e tudo que está na palavra de Deus se cumprirá. Não se omitirá nem o J e nem o tio da palavra de Deus. E quem quiser tirar algo da palavra de Deus ou acrescentar, virão sobre ele as pragas ou será tirada a sua parte na árvore da vida. Então, o que está na palavra de Deus vai cumprir-se infalivelmente. E nós precisamos estar atento a isso, porque nós estamos vivendo neste cenário e logo chegará o dia de nós enfrentarmos a colheita daquilo que estamos semeando. Que Deus possa abençoar a mim e a você, a cada um de nós, que nós estejamos semeando no Espírito para ceifar a vida eterna, semeando coisas boas
para colher coisas boas de Deus para a nossa vida. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a nossa recompensa seja aquela que vai glorificar o nome do Senhor e que não sejamos envergonhados diante da presença do nosso Deus pelo nosso comportamento, pela nossa semeadura, mas que semeemos no Espírito e colhamos a vida eterna e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos não só hoje, mas para todo sempre. Amém.